Olá pessoal, nós estamos hoje mais uma vez juntos, dessa vez para discutir sobre racionalização de denominadores. Então essa aula eu deixo reservada especialmente para os nossos queridos alunos do ensino fundamental e também para aqueles que já chegaram no ensino médio e por acaso não lembram, não recordam como trabalhar a racionalização dos denominadores. Primeiro, é importante a gente entender o que é racionalizar denominadores. Quando a gente fala de denominadores, já nos remete a trabalhar com fração. Dá uma olhada, por exemplo. Se eu jogo aqui para vocês aqui esse exemplo, 2 sobre raiz de 5, é uma fração que nós podemos encontrar como resultado de vários cálculos, várias equações, várias expressões, mas por convenção não é interessante que a gente deixe uma raiz na parte de baixo, ou seja, no denominador. Nós, matematicamente, não é interessante para a gente deixar uma raiz, seja ela raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, qualquer que seja, ou até uma soma de raízes, no denominador. E aí, quando isso acontece, quando você encontra como algum resultado, quando você se depara com essa situação, é importante saber como racionalizar. E o que significa, nesse caso, racionalizar? Significa se livrar dessa raiz que está no denominador, né? Usando uma linguagem mais popular. Para isso, nós nos utilizamos de algumas técnicas. A primeira delas, nós utilizaremos quando a raiz é um valor, na verdade, tem um índice 2, ou seja, é uma raiz quadrada. Quando é uma raiz quadrada, é super simples. Basta você multiplicar por ela mesma, tanto no numerador quanto no denominador. Quando você faz essa multiplicação, você não altera o valor numérico da própria fração. Então, quando você multiplica em cima e embaixo, não muda a fração. 2 vezes raiz de 5 dá 2 raiz de 5. E olha que interessante aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5, basta você cortar a raiz e manter o 5. Por quê? Porque raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, que é 5. Aqui nós não temos mais nada a fazer, mas a nossa fração está racionalizada. Um outro exemplo seria, ó, 1 sobre raiz de 2. Se a proposta é 1 sobre raiz de 2, nós vamos multiplicar ambos os termos, raiz de 2, e aí nós encontraremos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Tem algumas situações que nós podemos fazer algumas interferências na própria construção da racionalização. Por exemplo, se aparecer para nós 6 raiz de 2, 6 sobre raiz de 2. Como eu te mostrei agora há pouco, para racionalizar números nessa situação, basta multiplicar por raiz de 2, e olha o que encontraremos. 6 raiz de 2, e embaixo 2. Só que aqui ainda é possível, ó, fazer a divisão. 6 raiz de 2 dividido por 2 dá 3 raiz de 2. E, portanto, nós observamos que 6 sobre raiz de 2 equivale simplesmente a 3 raiz de 2. Às vezes não é possível fazer essa divisão, que é super simples, mas é possível, por exemplo, simplificar a nossa fração depois de racionalizada. Por exemplo, imagine que nós encontremos 8 sobre raiz de 6. É um exemplo bem forte. Quando a gente vai racionalizar, nós faremos, nesse caso, vezes raiz de 6, vezes raiz de 6, e aí encontraremos, ó, 8 raiz de 6 sobre 6. Nesse caso, eu não posso dividir de maneira inteira o 8 por 6, mas a gente pode simplificar. Simplificando por 2 e por 2, ó, 4 raiz de 6 sobre 3. Então, você observa que em todos esses 4 exemplos, o nosso objetivo principal foi justamente conseguir eliminar essa questão da raiz do denominador. Então, isso é uma dica muito importante quando você encontrar como resultado de alguma expressão uma fração onde na parte de baixo há alguma raiz, independente do índice, é essencial que você racionalize. Mas é importante ter cuidado porque nem todas as raízes, no caso, nem todas as frações, são racionalizadas dessa forma. Por exemplo, imagine que aparece para você 2 raiz quinta de 2 ao cubo.
Observa que nesse caso a nossa racionalização é um pouco mais complexa, porque não aparece raiz quadrada, e sim raiz quinta. Quando isso acontecer, não tem tanta preocupação. É só ter cuidado com o seguinte: aquele valor que você utilizará para racionalizar não é a repetição da raiz. Você tem que ver algo como se fosse o complementar. Como assim? Quanto falta de 3 para 5? A diferença entre o 3 e o 5 vai dar 2. E como 2 é a diferença, é ele que você estará utilizando como fator racionalizante. Agora, por quê? Eu vou te mostrar. Antes de mais nada, vamos fazer o cálculo aqui, ó. 2 raiz quinta de 4, porque 2 ao quadrado é 4. E aqui você encontrará 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, daria 2 à quinta. E aí cortaria com essa raiz. Por isso que é importante ser esse complementar, para que você consiga encontrar de fato o valor que está no índice. Se por acaso aqui fosse repetição, se fosse 3, daria 6, e aí não conseguiria cortar com esse 5. Então, nesse caso, 2 embaixo, porque você, depois que fizer os cálculos, consegue essa eliminação. Pode até cortar o 2 com 2 e encontrará, ó, raiz quinta de 4. Um outro exemplo, se surgisse para vocês 2 raiz cúbica de 7. Aquela mesma preocupação que eu mostrei agora há pouco para vocês. Olha só, 2, na verdade o fator racionalizante, já ia fazendo direto, o fator racionalizante será para nós raiz cúbica de 7, se preocupar com o expoente aqui, ó, 1 para 3 dá 2, então é esse valor que você estará utilizando quando não for uma raiz quadrada. E aí encontrará 2 raiz cúbica de 49, porque 7 ao quadrado é 49, e aqui embaixo 7. Uma última dica sobre racionalização é quando você encontra uma situação, por exemplo, desse tipo. 2 raiz de 5 menos raiz de 3. Quando na parte de baixo, no denominador, né, surgir para nós uma adição ou uma subtração de duas raízes quadradas, é muito simples. Você multiplica pela mesma coisa, mas invertendo esse sinal do meio. Então, você vai multiplicar por raiz de 5 mais raiz de 3 na parte superior e por raiz de 5 mais raiz de 3 na parte inferior. Então, isso é importante. Se aqui tivesse mais, você multiplicava trocando por menos. Como tem menos, coloca mais. Então, ó, 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 3. E embaixo nós podemos utilizar a chamada diferença de dois quadrados, que implica, inclusive, no produto da soma pela diferença. Você não precisa estar fazendo toda a distribuição, é bem simples. É só pegar esse ao quadrado menos esse ao quadrado, por causa do produto notável. Então, raiz de 5 ao quadrado é 5. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Observa que aqui vai dar 5 menos 3, que é 2. Portanto, 2 raiz de 5 dividido por 2, raiz de 5. E 2 raiz de 3 dividido por 2, raiz de 3. Esse é o resultado da racionalização dessa fração. Bacana, né? Então, se você gostou dessa dica, tem muitas outras esperando por você no nosso site www.colégiointerativo.com.br. Até a próxima, com muitas outras dicas.